Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Nordeste News, começando a edição desta terça-feira e vamos ficar por aqui acompanhando as principais notícias da região Nordeste. Confira agora os destaques de hoje. Adolescente utiliza símbolos nazistas em festa de formatura em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mulher é encontrada morta na praia de Itamarés, na Grande João Pessoa. Vamos falar sobre policiais militares que são suspeitos de matar um policial a tiros durante uma briga em frente à barraca de praia em Fortaleza. E um corpo com sinais de violência foi encontrado boiando no rio Itapecuru, em Caxias. O Nordeste News está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre um adolescente que chamou a atenção ao comparecer a uma festa de formatura em Mossoró, no Rio Grande do Norte, vestindo um traje do exército alemão da Segunda Guerra Mundial e fazendo gestos nazistas. O evento ocorreu na madrugada do sábado e foi organizado por formandos da Faculdade de Enfermagem e Medicina Nova Esperança, que divulgou uma nota de repúdio ao ocorrido. Imagens que circularam nas redes sociais mostram o jovem realizando a saudação nazista, gesto associado ao regime liderado por Adolf Hitler. Segundo a organização do evento, o adolescente era convidado de duas irmãs formandas e chegou acompanhado dos pais, sem vestimentas consideradas inadequadas durante o cerimonial oficial. Ainda de acordo com a empresa responsável pelo cerimonial, a troca de roupa teria ocorrido de forma pontual e sem conhecimento da organização, apenas para registros fotográficos pessoais. Em nota, a Master Eventos afirmou repudiar qualquer ato ou símbolo ligado ao nazismo, reforçando que a apologia a essa ideologia é crime no Brasil. A Facene também se manifestou, esclarecendo que não tem vínculo com a organização da festa, por se tratar de um evento privado promovido pelos alunos. Mesmo assim, a instituição informou que irá reforçar orientações, colaborar na apuração dos fatos e atuar para evitar episódios semelhantes. A legislação brasileira proíbe expressamente a promoção do nazismo com base na Lei K.O., que criminaliza a apologia a ideologias de ódio. O Ministério Público do Rio Grande do Norte abriu um procedimento para apurar um possível caso de apologia ao nazismo. A investigação está a cargo da 10ª Promotoria de Justiça e busca reunir informações, analisar imagens divulgadas nas redes sociais e identificar os envolvidos. Agora a gente fala do corpo de uma mulher que foi encontrado na praia de Intermares, em Cabedelo, na manhã desta terça-feira, e de acordo com a Polícia Civil, a vítima apresenta uma marca de tiro na região da mandíbula. O corpo, que ainda não foi identificado, estava caído na água quando, por volta das 5 horas da manhã, foi visto por pessoas que caminhavam pela praia. A Polícia Civil foi chamada para fazer uma perícia que encontrou sinais de violência, incluindo uma marca na mandíbula compatível com arma de fogo. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mulher é loira e possui algumas tatuagens. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Polícia Científica de João Pessoa. Olha só, 2 policiais militares são os principais suspeitos da morte do policial militar Paulo Henrique de Lima Silva, morto a tiros durante uma briga do lado de fora de uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza, no último domingo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Além do agente assassinado, outras 2 pessoas foram baleadas. De acordo com a secretaria, os 2 policiais suspeitos foram identificados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP. Eles estavam de folga no momento do crime. Nessa segunda-feira, eles se apresentaram na unidade especializada, onde foram ouvidos e tiveram as armas apreendidas. Não há informações se eles ficaram presos e a identidade dos suspeitos não foi revelada. Além do policial morto, outras 2 pessoas foram baleadas. Uma delas é um segurança da barraca Sunrise Beach Club, onde aconteceu o episódio. Conforme o estabelecimento, o homem atua como prestador de serviços para a barraca. Ele foi socorrido e está hospitalizado.
E o corpo de um homem foi localizado boiando no rio Itapecuru, em Caxias, no domingo, próximo ao bairro Caldeirões. A ocorrência foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, o cadáver estava preso a galhos nas margens do rio, o que tornou o resgate mais difícil. A vítima, ainda não identificada, vestia camisa e bermuda de cores escuras e apresentava sinais de violência nos braços, pernas e no rosto. Após a remoção com o auxílio de equipamentos e de um bote, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Caxias. Segundo o laudo do Instituto de Criminalística de Timon, a morte foi causada por afogamento. Apesar disso, devido às marcas de agressão, o caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. A seguir, aqui no Nordeste News, caseiro é morto a tiros, queimado e jogado em poço no interior do Maranhão. A esposa e o comparsa confessam o crime. Homem é preso após invadir lanchonete e fazer 2 mulheres reféns na Bahia. E mais, mãe que descartou recém-nascida, morta em saco de lixo, é indiciada por ocultação de cadáver em Teresina. E um empresário morreu em um acidente na RN 118, em Pendências, no Rio Grande do Norte. O Nordeste News volta em instantes. Cine Show Potiguar. Encerrando a temporada do Cine Show Potiguar, neste sábado vamos exibir o documentário As Dançadeiras de São Gonçalo, um filme que celebra a força e a riqueza cultural das mulheres da comunidade quilombola Pega, em Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. Por meio da dança de São Gonçalo, tradição centenária transmitida de geração em geração, a obra revela um universo de memórias, fé e identidade profundamente entrelaçados, destacando a manifestação cultural como um poderoso símbolo de resistência, preservação e continuidade de um legado ancestral. E ainda teremos uma entrevista exclusiva com Jorge Andrade, diretor do filme. É neste sábado, às 16 horas. Estamos de volta com o Nordeste News desta terça-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Vamos continuar com as notícias aqui da região Nordeste. Olha só, o corpo do caseiro Daniel Miranda da Silva foi encontrado carbonizado e com uma marca de tiro dentro de um poço em uma fazenda localizada na zona rural de Amarante do Maranhão, na segunda-feira. De acordo com a polícia, a esposa da vítima, Elisângela Herculano Paiva, e o comparsa Raimundo Nonato Pereira da Silva confessaram a participação no crime. As investigações tiveram início após o irmão de Daniel registrar o desaparecimento. No dia seguinte, uma equipe do 34º Batalhão da Polícia Militar se dirigiu à fazenda e encontrou Elisângela acompanhada de Raimundo, que foi apresentado por ela como tio. Ambos informaram à polícia que Daniel teria saído de madrugada, deixando apenas uma mensagem no celular, sem informar o destino. Durante buscas no local, foram encontrados uma espingarda, munições e o celular da vítima. O casal foi conduzido à delegacia de Imperatriz e, durante o deslocamento, Elisângela chorou e confessou o crime, seguido pela confissão de Raimundo. Segundo os dois, Daniel foi atingido por um disparo na cabeça, teve o corpo queimado e, em seguida, ocultado no poço. Agora a gente fala sobre um homem de 42 anos que foi preso em flagrante na tarde dessa segunda-feira, após fazer 2 mulheres reféns em uma lanchonete às margens da BR-116, na cidade de Milagres, no Vale do Jiquiriçá. Segundo a Polícia Civil, as vítimas são funcionárias do estabelecimento. Elas foram mantidas no local sob ameaça de uma faca. As mulheres foram abordadas após um surto do suspeito que havia discutido com uma terceira mulher em um ônibus que passava pelo local. As vítimas, que têm 37 e 20 anos, foram liberadas após negociação com a polícia. Não há registro de feridos. De acordo com a Polícia Civil,
O homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por sequestro e cárcere privado e ameaça. Após passar por exames de praxe, ele permanece custodiado à disposição da justiça. E a mãe de 31 anos que descartou uma recém-nascida morta em um saco de lixo em área de mata no bairro Vale Quem-Tem, na zona leste de Teresina, foi indiciada por ocultação de cadáver nesta segunda-feira. O caso teve início com a informação da Polícia Civil, onde foi dito que a mulher levou o recém-nascido na sacola para o trabalho e permaneceu com ele por várias horas antes de descartá-lo. Após passar o dia com a criança, a mulher solicitou uma corrida por aplicativo e, ao se aproximar de casa, pediu para o motorista parar e jogou a sacola em uma área de mata. A sacola foi encontrada pelo próprio motorista, que voltou ao local na manhã seguinte. Segundo a delegada Natália Figueiredo, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o laudo médico apontou que a criança nasceu viva e morreu em decorrência do parto. O crime ocorreu no dia 15 de novembro de 2025 e a mulher foi liberada no dia seguinte após pagar uma fiança de R$3.000. A delegada diz também que dará início à fase processual, onde o inquérito foi enviado ao Ministério Público no contexto de denúncia. Nós vamos falar agora de um empresário de 52 anos que morreu em um acidente de trânsito registrado na RN 118, na zona rural do município de Pendências, no oeste potiguar do Rio Grande do Norte. Outras 2 pessoas ficaram feridas e foram socorridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 4h30 do domingo e envolveu uma caminhonete Hilux conduzida pelo empresário e uma motocicleta. A Polícia Militar informou que não houve testemunhas e trabalha com 2 hipóteses: uma colisão entre os veículos em movimento ou a possibilidade de um motociclista ter caído antes, sendo atingido pela caminhonete. Após o impacto, o veículo capotou. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a caminhonete capotada com 2 pessoas presas às ferragens. O condutor Carlos Henrique Câmara de Lima, empresário e proprietário de um supermercado, já estava sem vida. A passageira ficou com o braço preso à estrutura do veículo e precisou ser retirada com o uso de equipamento de desencarceramento. O motociclista sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe de saúde para um hospital da região. A área do acidente foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia. As causas do acidente ainda serão investigadas. E no próximo bloco, 4 fazendas em Alagoas eram usadas em esquema de mineração ilegal de criptomoedas. 3 homens são presos por fraude em concurso no Grande Recife. E ainda nessa edição, o teto de ala do Hospital Universitário de Aracaju desaba parcialmente. E a poluição no açude velho, em Campina Grande, teve quase 10 toneladas de peixes mortos retiradas. O Nordeste News volta já, não saia daí. Cine Show Potiguar. Encerrando a temporada do Cine Show Potiguar, neste sábado vamos exibir o documentário As Dançadeiras de São Gonçalo, um filme que celebra a força e a riqueza cultural das mulheres da comunidade quilombola Pega, em Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. Por meio da dança de São Gonçalo, tradição centenária transmitida de geração em geração, a obra revela um universo de memórias, fé e identidade profundamente entrelaçados, destacando a manifestação cultural como um poderoso símbolo de resistência, preservação e continuidade de um legado ancestral. E ainda teremos uma entrevista exclusiva com Jorge Andrade, diretor do filme. É neste sábado, às 16 horas. Nordeste News está de volta nesta edição de terça-feira, trazendo mais notícias para você aqui da região Nordeste. Você que está nos acompanhando pelo YouTube e pela TV, continuem conosco.
Olha, nós vamos falar da Polícia Civil de Alagoas, que desarticulou na sexta-feira um esquema ilegal de criptomoedas e mineração ilegal em 4 fazendas na zona rural do município de Porto Real do Colégio, na região sul do estado. Segundo a Polícia Civil de Alagoas, o esquema gerou prejuízo mensal estimado em R$ 155 mil em energia furtada, totalizando cerca de R$ 750 mil em apenas 5 meses de operação ilegal. A polícia também detalhou que o desvio de energia é um elemento central nesse tipo de exploração criminosa que, nesse caso, estima a Polícia Civil, consumia cerca de 200 mil kW, equivalente ao consumo moderado de cerca de 1.000 residências. De acordo com a Polícia Civil de Alagoas, durante a ação foram localizados e apreendidos diversos equipamentos tecnológicos de alta performance utilizados especificamente para a atividade conhecida como mineração de criptomoedas, que consiste na resolução e validação de complexas equações matemáticas, cujo resultado são moedas digitais de alto valor comercial. As investigações apontaram que a estrutura montada utilizava furto de energia elétrica em larga escala por meio de ligações diretas e ilegais à rede de distribuição, além de bombeamento irregular de água do Rio São Francisco para manter o funcionamento contínuo das máquinas. E 3 homens foram presos em flagrante no domingo ao tentarem fraudar o concurso público da Guarda Civil Metropolitana de Paulista, no Grande Recife. Segundo a Polícia Civil, eles usavam dispositivos eletrônicos para receber informações externas durante a prova. Um vídeo divulgado pela corporação mostra o momento em que um ponto eletrônico é retirado do ouvido de um dos homens. O objeto é tão pequeno que precisou ser removido com uma ferramenta. A operação começou na quarta-feira, depois que a polícia recebeu denúncias de possível fraude no certame. De acordo com o delegado Júlio César, da Delegacia de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, as equipes levantaram informações com o apoio da Diretoria de Inteligência e identificaram os homens antes da prova, além de constatar que eles já possuíam histórico criminal de fraude. Os suspeitos estavam em cidades diferentes, um em Abreu e Lima, outro em Igaraçu e o terceiro em Paulista, todas no Grande Recife. Com os homens detidos foram encontrados equipamentos sofisticados, como um dispositivo que simulava um cartão bancário preso ao peito com faixa elástica e conectado via Bluetooth a um ponto eletrônico. Um dos suspeitos portava um smartwatch sem pulseiras, capaz de captar sinais externos e enviar informações, incluindo fotos e vídeos. Agora a gente fala sobre saúde pública. O teto de uma ala do Hospital Universitário de Aracaju desabou parcialmente na madrugada desta terça-feira. Confira. Segundo uma funcionária que prefere não ser identificada, a situação assustou a equipe e pacientes que estavam no 3º andar da unidade, que abriga pouco mais de 20 pacientes. A assessoria da unidade de saúde informou que ninguém ficou ferido e que um vazamento de água pode ter provocado a queda do gesso. Ainda de acordo com o hospital, a situação já está sendo resolvida pela equipe de infraestrutura. E olha só, quase 10 toneladas de peixes mortos já foram retirados do Açude Velho, que é o principal cartão postal de Campina Grande, no agreste da Paraíba. A aparição de peixes mortos no local é um problema frequente, mas neste fim de semana aconteceu em maior escala. Após a situação, representantes de várias secretarias da Prefeitura Municipal, como da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Secretaria de Obras de Campina Grande, discutiram ações emergenciais e a longo prazo para lidar com o problema. De acordo com o secretário da SESUMA de Campina Grande, Dorival Vilar, quase 10 toneladas de peixes mortos já foram retirados do açude. A operação para a limpeza do local conta com mais de 60 homens e acontece desde o domingo. A aparição de peixes mortos no açude velho é um problema frequente, decorrente, segundo especialistas, de um processo de junção de fósforo e nitrogênio que sufoca os animais nesta época do ano.
Os animais mortos estão sendo encaminhados para um aterro sanitário. Além da limpeza, a Prefeitura também deve fazer uso de aeradores para movimentar a água e gerar oxigenação para os animais. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito aberto na corporação investiga a possibilidade de crime ambiental. Uma perícia está sendo realizada no açude velho para saber se houve responsabilidade humana intencional no caso. A amostra da água e um peixe foram recolhidos para análise no núcleo de laboratório forense do Instituto de Polícia Científica da Paraíba e não há prazo para o resultado. E o Nordeste News desta terça-feira vai ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado amanhã, neste mesmo horário. Eu espero vocês. Até lá!